Gente, eu quero conversar com vocês nessa manhã. Nós estamos falando sobre alegria. Nesse mês de março, nós estamos falando sobre alegria como um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero hoje conversar com vocês hoje sobre alegria como um estado de satisfação no Senhor. Diga comigo, alegria como um estado de satisfação no Senhor. A satisfação, gente, é um reconhecimento de que Deus tem sido suficiente em todas as áreas da nossa vida. E, infelizmente, nós temos uma tendência de viver nos cobrando e nos entristecendo por aquilo que ainda não alcançamos, ao invés de celebrarmos as nossas conquistas no Senhor. É como se estivéssemos sempre em dívida com Deus e com a gente mesmo. E às vezes estabelecemos padrões de entendimento que nos levam a crer que nada do que fazemos ou já alcançamos é bom o suficiente. Colocamos muitas vezes uma medida de espiritualidade tão alta, que se torna impossível alcançar e com isso nos frustramos. E a frustração, o que ela faz com a gente? Ela nos leva a pensar que não temos fé o suficiente, então é por isso que as coisas não acontecem. Ou então, não oramos o tanto que deveríamos, não lemos a Bíblia o suficiente, ou seja, vivemos em um ambiente de autocobrança tão exagerada que gera desânimo, ao invés de ânimo e alegria de servir ao Senhor. E o pior, achamos que é Deus que está nos cobrando dessa maneira. E eu sei, você sabe, que a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus é um crescimento constante. Sempre haverá áreas para melhorar. Nós estamos dia após dia sendo aperfeiçoados no Senhor, amém? Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, devemos buscar o Senhor, devemos nos dedicar a isso diante do Senhor. Porém, nós temos que aprender a celebrar e estar satisfeitos com as nossas conquistas e com aquilo que já conhecemos e recebemos dele. Quantos aqui conhecem ao Senhor? Pode levantar sua mão sem medo. Quantos aqui já receberam algo do Senhor? Pode levantar a sua mão sem medo. Porque só o fato de você estar aqui já é um testemunho ao seu favor, de que você já recebeu algo do Senhor. Em Filipenses 3,16, vai nos dizer assim: tão somente, está projetado aí para que você de repente marque, ou leia com a gente, ou abra a sua Bíblia, fique à vontade, mas está escrito assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, a palavra vai dizer assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 7, está escrito: e a cada um de nós, diga, e a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Então, meus irmãos, nós podemos e devemos aprender uns com os outros, nos inspirar, nos edificar com a revelação de um outro irmão, com o ministério e o dom de um outro irmão, porque nós somos um corpo, nós aprendemos e crescemos uns com os outros, mas jamais nos frustrarmos por não estarmos no mesmo nível de um outro irmão. A gente precisa parar de querer muitas vezes viver a vida e a espiritualidade do outro. Quantos me entendem até aqui?
Eu nunca, queridos, vou pregar, não sei se você o conhece, eu nunca vou pregar como o Luciano Subirá. Ele é uma referência para mim. Aprendo com ele. E sabe por quê? Porque eu não sou o Luciano. O Fernando nunca vai cantar como eu. Por quê? Ele é o Fernando, eu sou o Cleber. Tem gente que falou, graças a Deus, né? Eu escutei isso aí, gente. E nem por isso, eu ou o Fernando tem menos importância no reino. O que nós precisamos entender, gente, é que nós temos a medida de fé e os dons necessários para servir e vivermos satisfeitos nele. Foi Deus que nos chamou. Você crê nisso? Foi Deus que te chamou. Gente, é Ele que acrescenta, é Ele que direciona, é Ele que nos capacita, é Ele que nos enche de fé, é Ele que distribui os dons sobre a igreja, sobre as nossas vidas, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz milagres, é Ele que nos coloca nos lugares que devemos estar, é Ele que nos ensina todas as coisas. Foi Ele que te colocou aqui nessa manhã, que te trouxe aqui nessa manhã. É Ele que fez você estar aqui hoje nessa igreja, ouvindo essa mensagem. É Ele que faz você estar aqui, plantado nessa comunidade local, nessa igreja. É Ele que direciona os nossos passos. Se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, se de verdade entregamos a nossa vida diante dEle, é Ele que nos direciona. Não nos falta nada. E precisamos aprender a estar satisfeitos no Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Está projetado também para nós. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu já comentei isso daqui numa quarta-feira, que aliás, se você ainda não tem participado dos nossos estudos, mais uma vez eu incentivo você a estar com a gente, caso isso caiba na sua agenda semanal. Mas nós falamos isso daqui numa quarta-feira. Gente, quantos aqui conhecem o Massal? O Massal é aquele japonesinho simpático que fica de rolê na igreja, servindo e abraçando todo mundo. Cadê o nosso Massal, nosso querido Massal? Se você não conhece, olha para trás, é aquele japonesinho simpático ali, lindo de Jesus. Meus irmãos, se eu chamar o Massal aqui agora e entregar esse microfone para ele, é perigoso ele desmaiar. Mas, pensa no homem de Deus, que se preocupa com cada um de nós aqui nessa casa. Ele sente a falta de cada um aqui, o irmão não veio, o que aconteceu? E tal. Ele quer abraçar todo mundo. Se ele não te abraça, é porque você vai embora muito rápido. Se você ficar um pouquinho aqui depois do culto, ele vai chegar em você. Se preocupa em servir todo mundo. Irmãos, ele é menos espiritual do que eu? Nós falamos também do Júnior, que hoje inclusive está lá na Fundação Casa, representando a igreja e fazendo um culto com aqueles adolescentes abençoados. Que Deus transforme em nome de Jesus. Irmãos, eu vou lá, fui pouco, mas se eu chego lá, eu chego como um ajudante mesmo. Eu posso ir lá, ajudá-lo, auxiliar nesse trabalho, mas não é a minha vocação principal. Se eu ficar com essa responsabilidade todo final de semana, estar naquele ambiente, eu vou ficar doente, porque não é o que Deus me chamou para fazer.
O Júnior vai, gente, o Júnior parece que está indo para a praia. Eu falo, Júnior, como que você consegue? Uma vez eu fui lá no Natal, e aí eu vi um menino com o braço engessado assim, né? Aí eu, inocente, falei, filho, o que aconteceu, né? Ele falou, não, é que eu tentei fugir. E aí me pegaram, eu caí, quebrei o braço e tal. Aí eu cheguei e falei, o que ele fez? Eu falei, gente, que cara de anjinho. E ele vai lá, gente, parece que ele está indo para Camboriú. É o chamado que Deus tem para a vida dele. E é importante. Então imagina, nós vamos somando as funções no corpo de Cristo e todos vão trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós precisamos entender, queridos, que aquilo que você, a porção que Deus já distribuiu sobre a tua vida, Ele acrescenta se for necessário, mas nós precisamos aprender a estar satisfeitos nele com aquilo que nós já temos. Irmãos, falas e discursos como, eu não oro o suficiente, não aconteceu porque eu não tenho fé suficiente, isso tem que ser abolido da nossa mente e da nossa boca. Porque quando nós falamos isso, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é suficiente. Porque a fé que o Senhor me deu não é suficiente. Quem disse que por nossa oração, porque nós somos perfeitos em oração. Irmãos, nem orar direito a gente sabe. Por isso que Ele nos deu o Espírito. Porque existem lugares que a gente vai orar, a gente não sabe nem orar. Aí o Espírito começa a interceder em nós e por nós, de acordo com a vontade do Pai. Então, gente, não importa se você fala lindo diante de Deus, parabéns se você tem um vocabulário e tudo bem. Mas, meu irmão, tem gente que é simples, que vai fala tudo errado e Deus está ouvindo do mesmo jeito. Eu tive um pai que já está com o Senhor, que ele me contou tantas experiências de oração simples, de 2 minutos, que ele viu manifestações sobrenaturais. Ele era da roça, um dia uma plantação precisava de chuva, não tinha previsão de chuva, ele deitado em sua cama, ele olhou para o telhado e falou, Deus, o Senhor está vendo aí, se não chover a gente vai perder toda a plantação, manda uma chuva para nós. Foram essas palavras. Irmãos, passou poucos minutos, começou a trovejar e choveu na plantação. Não teve chuva em outras cidades próximas, choveu onde estava a plantação deles. Gente, então, nós precisamos estar satisfeitos. Quantos estão entendendo no Senhor o que eu estou falando? Romanos 12, versículo 6, vai dizer assim, ó, temos diferentes dons. Então diga, eu tenho. Você precisa gravar isso, eu tenho dons. De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom, mais uma vez, é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Irmão, você sabia que tem gente que é levantado na igreja, servo do Senhor, salvo, ungido por Deus, só para contribuir? Você nunca vai vê-lo pregar, você nunca vai vê-lo sair na rua evangelizando. O chamado e o dom que Deus distribuiu na vida dele é contribuir. Ele pode fluir em outras áreas, ele pode um dia sair para evangelizar, afinal de contas, todos nós somos missionários, todos nós temos a missão de testemunhar sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Jesus, para que outros também tenham essa oportunidade de serem salvos e conhecerem ao Senhor. Mas, meu irmão, tem gente que a sua principal função, o seu dom é contribuir. Eu me lembro que um pastor testemunhou comigo que ele foi realizar uma conferência missionária. Como nós vamos fazer? E todas as vezes que nós, já prepara o teu coração, porque uma igreja envolvida e que investe em missão é uma igreja saudável e que avança no reino do Senhor. E aí ele foi preparando a igreja e falando com os irmãos para que os irmãos preparassem uma oferta especial para poder enviar para as nações. E aí naquele dia da conferência, chegou um irmão, fazia um tempo que ele não ia no culto. Ele foi, irmãos, naquele culto, só para dar uma oferta. Acredite
que a maior oferta, quem deu foi aquele irmão. Ele nem levantava a mão na hora do louvor. Ele ficava assim olhando, mas na hora que falou sobre missão, o coração daquele homem queimou tanto, que a maior oferta aquela noite, sabe de quem foi? Daquele irmão. E aí o pastor testemunhou, gente, quando eu vi ele, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu trouxe ele para ofertar para as missões. E eu te digo, irmãos, ele é menos espiritual do que eu e você? Diga comigo, eu preciso aprender a estar satisfeito no Senhor. Para, gente, de se entristecer por aquilo que você ainda não alcançou. Pare de se entristecer por aquilo que você ainda não está vivenciando. Irmãos, nós estamos satisfeitos no Senhor. Amém, gente? Eu tenho falado e tenho compartilhado nessa igreja, que não me importa, embora o meu coração arde uma expectativa. Não importa se seremos 100, 200, 300, 400, 500, eu nunca coloco limite no que Deus pode fazer. Nunca. Estou aberto para viver o que Deus tem para nós como igreja local. Mas o meu desejo é que, independentemente do número que nós sejamos nessa casa, nós sejamos igreja satisfeita no Senhor. Felizes com o Senhor. Não frustrados. Porque nós somos 100, 200 e eu gostaria de ser 500. Não porque nós somos 500 eu gostaria de ser 1000. É como se nada tivesse bom. Gente, nós estamos felizes no Senhor. Amém, gente? Estamos gratos ao Senhor. A nossa reunião, se tiver 30 pessoas, 40, 50, 1000, o mais importante é que nós estejamos ali com o coração naquele lugar, servindo ao Senhor. Irmãos, a Maria Marta, que é uma missionária nossa, da nossa casa, que está lá nos Yanomamis, ela faz culto para 10 índios, para 15 índios, e satisfeita no Senhor. Quantos me entendem? Que isso seja uma cultura em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa. Parar de ficar se lamentando, parar de ficar com o sentimento de gafanhoto, irmãos. Como se aquilo que Deus já colocou na tua vida não fosse o suficiente. Para de dizer que nós não temos fé, que nós não oramos, que nós isso e aquilo, porque nós somos de Deus, nós somos um povo de Deus. E eu sei que isso rompe com nossos padrões, né? Isso mexe com a nossa religiosidade. Ontem, inclusive, eu estava conversando com um primo meu e nós estávamos falando sobre isso, um cara muito maduro de Deus. Às vezes a gente fica achando que Deus trabalha por compensação, queridos. A semana que você teve de muita oração, Deus está legal com você. A semana que você ficou atribulado, você não teve tempo de oração, Deus está olhando para você, eu não vou te abençoar essa semana porque você não orou. Irmãos, que Deus é esse? Não é o meu. Se em uma semana, queridos, você não teve tempo de orar 1 hora, 2 horas, como é o teu costume, mas você orou 5 minutos, celebre ao Senhor porque você orou 5 minutos. Se em uma semana nem os 5 minutos você conseguiu orar, porque você teve tantos afazeres, mas você, irmão, permaneceu, você não se esqueceu do Senhor, você se preservou. Deus, me perdoa, mas eu estou cuidando de filho, eu estou cuidando, tem coisa para fazer, mas aí chega final de semana, você está cansado. Mas aí sabe o que você faz? Você junta as suas forças e vem para a igreja, porque você sabe a importância disso, você está aqui, celebre isso, ao invés de ficar lamentando, nossa, tive uma semana tão... Porque isso acontece, irmãos. Vai falar que toda semana você consegue ficar 2, 3, 5 horas orando. Vai. Se você conseguir, glória a Deus, quanto mais tempo você dedicar ao Senhor, que seja prazeroso, também não seja por uma lei, também não seja por uma obrigação, porque isso é o que os fariseus faziam. Eles cumpriam tudo certinho, cumpriam todos os rituais certinhos, mas o coração estava longe do Senhor. O que fazemos, devemos fazer para agradar e com o coração voltado para Deus. Quantos me entendem, gente? Mudança de pensamento, mudança de cultura. Tenho falado, a gente estava conversando com a Inês é a nossa líder de intercessão, e a gente estava um dia falando sobre isso. Irmão, se a gente não conseguiu orar 2 horas, 1 hora como a gente havia proposto, mas oramos 5 minutos, seja feliz.
Você se consagrou ao Senhor, você se dedicou ao Senhor. Valorize. Valorize a sua dedicação e a sua consagração ao Senhor. Posso ouvir um amém, gente? Valorize a sua dedicação e a sua consagração ao Senhor. Ele sabe, gente. Ele sabe se em meu coração, se em seu coração, Ele é o maior tesouro. Performance nunca impressionou Deus. O que impressiona Deus é um coração quebrantado e contrito. A performance é uma consequência da nossa dedicação e da nossa oferta ao Senhor. Mas o que impressiona Deus de verdade é o nosso coração quebrantado e contrito diante dEle. Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Ele sabe. Nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Ele sabe, meus irmãos, que naquele dia, de repente você acordou, teu filhinho estava com febre, você teve que socorrer A, B, C, você teve que sair trabalhando cedo, atropelado. Deus sabe. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e é algo que Deus tem direcionado. Nós precisamos começar a romper com alguns padrões religiosos. Nós precisamos, muitas vezes, desvencilharmos de alguns entendimentos que nos levam para esse ambiente de insatisfação, para esse ambiente de frustração, enquanto o Senhor está nos chamando. Ei, alegre-se em me servir, alegre-se em caminhar comigo, alegre-se em pertencer a mim, alegre-se em me conhecer. Obrigado pelo aleluia, irmão. Você também deveria dizer aleluia, glória a Deus. E nesta manhã, gente, sabe o que eu quero de verdade compartilhando isso? É que nós nos coloquemos diante dele, dizendo: Senhor, primeira coisa que eu quero tratar com o Senhor nessa manhã, eu sou grato pela medida de fé que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou grato pelos dons que o Senhor colocou no meu coração, na minha vida. Eu sou grato por aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Eu sou grato por aquilo que eu já conheço do Senhor. Eu sou grato por aquilo que eu já recebi do Senhor. E eu quero viver satisfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo é: Deus, todos os padrões e entendimentos equivocados que eu construí ou foram construídos em mim, eu quero te dar liberdade nessa manhã para que eles sejam arrancados. Você tem coragem de fazer isso? Irmãos, e eu sou um cara um pouco perfeccionista. Eu me cobro muito. Eu me exijo muito. Renata é prova disso. Eu me cobro muito, tem que sair tudo muito perfeito. Eu me cobro, eu fico... Se eu faço alguma coisa que não saiu de acordo com aquilo que eu esperava, eu fico muitas vezes remoendo aquilo por 1, 2 semanas. E eu estou precisando aprender a romper com esses padrões, irmãos. Porque nem tudo sai como a gente gostaria. Às vezes a gente programa, espera algo acontecer, e a gente estabelece um jeito. Aí vem, acontece tudo diferente. Eu preciso aprender a estar grato e satisfeito no Senhor. Quantos me entendem nessa manhã, gente? Eu sei que enquanto eu estou falando, Deus está lembrando você de coisas. Deus está lembrando você de situações. O Espírito Santo está ampliando a mensagem dentro de você. Porque Ele deseja te libertar. Ele deseja te curar. Ele deseja te levar para um ambiente, fala, de satisfação no Senhor. Irmãos, quem frustrado e insatisfeito vive alegre? Já que estamos falando de alegria. Você consegue, insatisfeito e frustrado, viver alegre? Responda para mim. É impossível, só se você for Superman, tiver superpoderes, não for humano. Se você não for gente, talvez você consiga, mas se você for gente, é impossível. Então, como nós vivemos alegres no Senhor? Satisfeitos. Satisfeitos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem nos dado. Você entende nessa manhã o que eu estou falando? E outra coisa que vem ao meu coração: pare de ficar se justificando.
Para de ficar armando desculpas. Perdoe a si mesmo. Quebre o teu orgulho diante dele. Você pode se colocar de pé. Às vezes a gente fala de religiosidade e a gente estabelece o que é religiosidade. Nem sempre está completo ou totalmente perfeito. Irmãos, religiosidade é você exigir de você mesmo. Exigir de você algo que Deus não pediu. Religiosidade também é você se cobrar por coisas que Deus nunca pediu. É religiosidade. É você querer ser quem Deus nunca chamou você para ser. Isso também é religiosidade. É você não estar grato, o pessoal pode subir aqui comigo. É você não estar grato por aquilo que você tem vivido. Não reconhecendo que o Senhor tem cuidado de você todos os dias. E talvez o que você está vivendo hoje tenha sido escolhas erradas, caminhos errados, que você escolheu trilhar. Deus não tem nada a ver com isso. Peça perdão ao Senhor, se arrependa e se ajuste diante dele. Mas, meus irmãos, o que Deus libera sobre nós, a prosperidade, a porção que Ele libera sobre nós é o suficiente. Deus sabe a medida exata para distribuir para cada um de nós. Deixa eu te falar algo, irmãos. A fé que, por exemplo, um irmão que está lá numa nação, num povo não alcançado, que sofre perseguição, a fé que esse irmão precisa receber do Senhor para permanecer, é diferente daquilo que nós precisamos ter. E nem por isso nós somos menos, entende? Por que Deus vai liberar uma porção sobre nós, na mesma medida, se nós aqui não temos ainda perseguição, se nós ainda não passamos pelos mesmos desafios? Eu quero te falar, irmãos, que você tem a medida perfeita de fé. Você tem a medida perfeita de unção. Você tem a medida perfeita de conhecimento do Senhor. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. O Senhor acrescenta de acordo com o que Ele deseja. A gente vai buscando, vai conhecendo. Mas, meu irmão, esteja satisfeito com a sua medida. Você pode colocar a mão no teu coração? E declarar isso. Eu preciso estar satisfeito com a medida que o Senhor tem me dado. É isso. E eu quero ministrar uma canção agora, porque Ele é o nosso tesouro. Existe uma postura que nós devemos ter, boa parte. Existe uma postura que nós devemos ter, irmãos, diante dEle. Não sei se vocês perceberam a letra, infelizmente vocês digitaram, boa parte aí. Se conseguiu o projeto, porque é uma música nova, né? Falhou, nos perdoe por isso. Tivemos umas 2 canções hoje que não tinha letra, nos perdoe. O que acontece, irmãos? A gente é Marta, mas também precisamos ser Marias. De escolher a boa parte. De estar diante do Senhor e dizer, essa boa parte, a medida que o Senhor tem para mim, ninguém vai tirar. Você pode crer nisso? Aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida, irmãos, ninguém vai tirar. Maria ali naquele lugar, ela escolheu a boa parte. Jesus fala, gente, ela está aqui, depois Marta veio, sentou também, falou, essa boa parte que ela escolheu, ninguém vai tirar. Então, queridos, esteja satisfeito no Senhor. Eu gostaria que você colocasse um sorriso no teu rosto, dissesse e ficasse alegre por estar no Senhor, por pertencer ao Senhor, por conhecer ao Senhor, por receber do Senhor. Amém? Vamos cantar isso? Vou prestar o microfone aqui, vamos lá. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te
te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus
começamos esse culto, queridos, proclamando os Salmos 34. E eu quero lembrá-los daquilo que nós lemos. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Eu declaro sobre a tua vida uma semana extraordinária. Eu declaro sobre a tua vida a provisão do alto. Eu declaro milagres criativos. Eu declaro curas sendo liberadas em áreas que precisam acontecer. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Eu declaro sobre a tua vida uma unção fresca, um renovar do Senhor sobre a tua casa. Alegria em áreas que estão sendo dominadas por tristeza. Eu declaro a alegria do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Eu declaro criatividade sobre você, para que você tome decisões e direções assertivas para a glória do Senhor. Nós liberamos e declaramos portas abertas em nome de Jesus, e que através de nós o bom perfume de Cristo seja exalado, que o amor do nosso Pai, que a paz que excede todo entendimento, que só Jesus tem, e só aqueles que estão nele podem desfrutar, e que o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. E como pastor dessa casa, eu estendo as minhas mãos para declarar nas regiões espirituais que todo intento das trevas contra a sua vida está proibido, não prosperará, no nome de Jesus. E que o rosto do Senhor resplandeça sobre você e te prospere em seus caminhos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!